A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Aristóteles. No programa de hoje eu recebo o Dr. Ivan Hanashiro, que é médico da família, é geriatra e semanalmente está aqui com a gente com o quadro Celebrando a Saúde. Ivan, obrigado mais uma vez. Uma honra para mim, pela segunda vez estar aqui no programa. Você está todo dia aqui quase com a gente. Todo dia. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade? Sim, de uma certa forma, né? Se você realmente ficar ocioso em tudo na vida, você não vai atingir os seus objetivos, né? Então, mas são poucas as pessoas que entendem isso, e eu posso me incluir numa delas. Eu que não aprendi a ter esse amor pelo esporte, que eu admiro, eu acho lindo, quem tem a prática de exercício, a gente começa a sofrer depois de uma certa idade. Isso é natural. É natural. Tudo você planta e colhe mais tarde, né? Então, isso aí, se você não fizer direitinho, uma saúde regrada, uma alimentação regrada, atividades físicas constantes, né? Chato demais. É muito chato, mas é uma coisa necessária, né? A gente vai falar de Alzheimer hoje. Você não dispersa, não, que o assunto vai ser bom. Mas antes de falarmos do Alzheimer, final de ano chegando, é inevitável que a gente cometa exageros, abusos, que a gente coma o que não deve, que a gente deixe de fazer os exercícios físicos que já não faz durante o ano. Isso aí, dentro dessa toda essa fase de festa que a gente vai passar agora, não dá para você realmente controlar de acordo com o que tem que ser, né? Então a gente foge um pouco, mas no seu dia a dia tem que ser equilibrado isso, né? Vamos tentar, né? Eu vou ler porque eu não sei falar tudo isso aqui não. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e da variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. O que leva exatamente uma pessoa desenvolver o Alzheimer e outra não? Aí envolve várias coisas, né? Mas o Alzheimer, a causa mais convincente até então é que ela esteja geneticamente determinada, né? Geneticamente. Esse é um dos princípios que são mais aceitos. Mas o fato de eu não ter tido ninguém na família com Alzheimer não significa que eu não vou ter. Você pode ter, tá? Mas quem tem uma idade mais avançada, histórico familiar, é mais natural que tenha. Baixa escolaridade, que influi muito isso. Doenças cardiovasculares, traumas na cabeça de repetição, você pode desenvolver o Alzheimer. O que é trauma de repetição? São os acidentes, né? Acidente, bateu a cabeça. Então, se você tem esses traumas de repetição, você pode desenvolver a doença, né? É inevitável. Não é que não é inevitável, não é que você vai ter, você pode ter. As chances de você tê-la são maiores, né? Os primeiros sinais do Alzheimer, existe uma idade específica? Necessariamente a terceira idade? Não específica, mas geralmente acima de 65 anos. Então ainda estou um pouco longe ainda. Tá chegando lá, Gil? Tô quase lá. Então, mas não que não possa ter abaixo disso. Existem casos com 40 anos? Não, 40 não. Não. Mais de 55 para cima, aí você já pode ter algum indicativo que você pode ter algum lapso de memória, alguma coisa mais levando a esse estado mental, né? Mas geralmente a faixa etária que compromete é de 60 a 90 anos. Esse é uma faixa que realmente você pode ter. Depois que se manifestou
Existe como brecar a evolução ou não existe? Não, hoje assim você não tem tratamento específico para isso. Não existe? Não tem cura. Como é que pode? Não, Não tem cura. Então, hoje, dependendo de como você leva a sua vida, você consegue realmente retardar que esse quadro venha acelerando, né? Isso que eu estou falando para você é através de atividades físicas, a gente falou agora há pouco, hábitos alimentares, não fumar, não ter hábito de beber em excesso. Que chato que eu te disse. Aí entra a parte de leitura, estudar, manter a mente ativa. Diz que fazer palavras cruzadas. Palavras cruzadas. É verdade? É verdade. Trabalhar com números, né? Jogos educativos é muito bom. E o convívio social, né? Esses pacientes têm um convívio, fazer trabalho em grupo ajuda muito, viu? A mente de uma pessoa com Alzheimer, ela, quando se manifesta, ela já tem consciência disso? A pessoa tem consciência disso? Não, geralmente quem tem... Não tem consciência. Quando começam os sintomas, geralmente quem tem não percebe. Quem vai perceber mais é quem está em volta dele. E a pessoa acha que o quê? Que normal? Que é normal, que ela esqueceu e está tudo bem. Então, mas quem está em volta percebe que a pessoa vai mudando de comportamento, né? Se torna mais repetitivo e assim por diante, né? Eu queria saber do Dr. Ivan Hanashiro se existe, depois da doença Alzheimer manifestada, se existe uma pior fase. Na verdade, a doença de Alzheimer é definida em 4 fases, né? Você tem a fase inicial, a fase que é moderada, a fase grave e a fase terminal. Na fase inicial, começa a ter a perda de memória, são os primeiros sintomas, né? Alteração de comportamento. E na fase final, o paciente já está em fase limitada ao leito, né? Tá aquela fase de mutismo que a gente fala, que é sem reação, imóvel no leito, né? Fica imóvel no leito? Chega até o final, sim. Mas a pessoa pode morrer por qualquer outro motivo antes. Geralmente, esses pacientes não falecem pela doença de Alzheimer. Não. E sim por uma infecção, um problema cardiovascular, outro motivo que ele venha a falecer, né? Entendi. Geralmente é infecção. Geralmente. E já falamos, diz que não tem cura, mas não tem uma prevenção. Eu não posso começar aos 40 anos, fazer algum tipo de tratamento além disso. O Dr. Ivan Hanashiro vai responder isso no próximo bloco. Ele já disse que não tem cura, mas quem sabe tem alguma coisa bacana além dos exercícios físicos da alimentação que a gente tem obrigação de cuidar bem. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Administradora Admax, gestão de condomínios, aquele atendimento personalizado, a recepção acolhedora e humanizada. Conheça os nossos serviços. Implantação e administração de condomínios. Nossos valores, transparência e credibilidade. Relacionamento direto com os síndicos e moradores. Nosso diferencial, alta tecnologia. O nosso aplicativo, onde permite você ter o seu condomínio na palma da sua mão. Vai fazer uma festa, celebrar em família, receber uma encomenda, a segunda via do seu boleto, tudo pelo aplicativo. Admax, cuidando dos seus sonhos. Na Cota Beauty você tem tudo que você precisa para melhorar a sua autoestima, falando de estética facial, corporal e também íntima. São diversos procedimentos e as novidades são automodelação sem corte para aquela correção da famosa orelha de abano. A lobuloplastia também, sabe aquela orelha que tem um trauma para você que usou um alargador ou ela mesmo chegou a rasgar por conta de um brinco? Também sem corte você consegue fazer a correção. E já que o verão está chegando, tem um protocolo de modelação de glúteos, vai ficar lindo o seu bumbum aí. Tem criolipólise também e depilação a laser. E agora eu quero saber tudo, Erickson, conta pra gente. É isso aí. E além de toda essa novidade, nós temos a estética íntima masculina e feminina. Nós somos referência na região do Alto Tietê. Se você quer melhorar sua autoestima, venha nos procurar para melhorar sua qualidade de vida. Clínica Cota Beauty, sempre a favor da sua autoestima.
Celebrando hoje com o Dr. Ivan Hanashiro, que é médico da família e é geriatra. Estamos falando sobre o Alzheimer e ficou uma pendência aí. Será que existe algum outro tipo de tratamento para que a gente possa já aos 40, aos 30, aos 20 começar a se preocupar com Alzheimer sem ser a alimentação e sem ser a atividade física? São essas atividades É só de isso. estudar, trabalhar a memória, né? Você manter sua mente ativa. É isso que vai. A melhor prevenção seria essa. Mas parece tão simples manter a mente ativa. É uma coisa simples. É simples, mas tem gente que não tem vamos dizer assim, esse costume de fazer atividades mentais, né? Tipo leituras, estudar, fazer programas educativos. Fazer né? fofoca não serve. Não serve. Não serve. Tem jeito. E tem algum exame que pode detectar que uma pessoa aos 20, aos 30, aos 40 virá a ter? Na verdade tem algumas coisas que estão vindo aí, né? Ainda está vindo? Tá. Tanto é que não tem tratamento essa doença, né? As medicações que nós temos hoje em dia, ela consegue retardar o processo ou tentar estabilizar o processo dos sintomas da demência, mas não curam. O cérebro continua sendo agredido. Então, essas medicações hoje em dia servem mais para isso, né? Então, é nesse sentido aí que a gente tem hoje em dia, mas preventivamente são essas atividades que a gente trabalha com a memória, raciocínio, que vão te levar mais para frente. Entendi. Nesta faixa etária que nós falamos agora há pouco, é onde a gente aparece mais. Né? Então, se você, desde os seus 30 a 40 anos, vem nessas atividades e continua com ela, provavelmente você vai conseguir empurrar isso mais para frente. Adiar. Quem tem Alzheimer não sente dor, não dá dor de cabeça? Não. O primeiro sintoma do Alzheimer é a perda de memória recente. Ele vai tendo um declínio dessa memória. Depois ele vem com repetições de palavras e pensamentos, né, de assuntos, ficam repetitivos, né, com certas perguntas, falam a mesma pergunta toda hora, porque esqueceu o que perguntou, mais ou menos assim, sabe? Ele vai ter dor. A gente já está fazendo isso. Que tem certas perdas de memória que não são Alzheimer, né? Então, pode ser. Mas tem uma outra doença aí que é parecida, que você falou. O Ivan Hanashiro toda semana está aqui com um quadro celebrando a saúde. E cada semana você traz um tema específico. Sim. Falando de um tema específico. E você falou esses dias de uma doença, e agora para eu lembrar? Recentemente? Que é semelhante ao Alzheimer, mas não é Alzheimer. Eu falei, se não me engano, a doença por corpus de Levy, né? Corpus de Levy. É isso, né? Que eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. Isso é uma doença também que é neurológica, degenerativa, mas ela tem uma diferença porque a doença de Alzheimer, o estudo mais condizente da explicação dele são proteínas que são danificadas, né, que é a beta-amiloide e a proteína tau. Esse corpus de Levy não, é uma alfa-sinucleína, que é uma outra proteína, que liga-se às células do cérebro, dificultando a comunicação entre elas. São semelhantes. São semelhantes, mas não são iguais. E você detecta como? Através de exame laboratoriais. Bom, primeiro a anamnese, fazer um bom histórico, né? Exames laboratoriais de imagem, né? Que são a tomografia, a ressonância e o PET-CT cerebral, né? Aí detecta a doença de Não, na verdade são todas. Todas. Você entende? A gente consegue ver tudo isso, tá? Tem certos marcadores também na cintilografia do cérebro que a gente consegue ver certas substâncias ali também, então dá para realmente definir esse diagnóstico. Agora, a maior parte dessas doenças demenciais, grande parte, a gente faz através do anamnese, exame físico clínico e neurológico, e descartando com exames laboratoriais, né, que a gente consegue definir.
Porque nessa de Corpus de Levy que nós falamos... Corpus de Levy, é um nome diferente. É uma doença que os seus principais sintomas são os sintomas parkinsonismo, né? Que a gente tem relação... São sintomas da doença de Parkinson, né? Ele fica lento, tem uma lentidão para se locomover, tem tremores, né? Então, quer dizer, você vê muito o aspecto disso primeiro, para depois ir perdendo a memória gradativamente. Porque o Parkinson e o Alzheimer são distintos. São distintos. Completamente. São neurodegenerativas, mas distintas. Ok, distintos. E o Corpus de Levy tem, a princípio, os sintomas do Parkinson. E depois entra... É o parkinsonismo que a gente fala, né? Então, esses sintomas que tem no Parkinson podem apresentar nessas doenças de Corpus de Levy. E não existe, por exemplo, um alimento que, você consumindo mais esse tipo de alimento, você não vai perder essa proteína aí? Não existe. Não tem. Não tem? Não tem. São proteínas específicas que foram danificadas, então, teoricamente, elas morreram, elas fazem a ligação ali entre os neurônios, né? E faz esses neurônios dificultar a comunicação entre essas células. Então, não tem. Mas elas morreriam por causa de quê? Pela falta de exercício da cabeça, do cérebro? Não, na verdade, realmente esses neurônios são danificados por essa proteína estragada. Você entendeu? Então não tem mais essa ligação. Mas, Ivan, hoje a gente vê que a medicina está super evoluída, né? A gente passou por um Novembro Azul aí que ainda existe o preconceito dos homens que falam, poxa vida, tanta evolução, ainda tem que fazer o exame de toque, porque o homem tem preconceito em relação a isso. Mas tem o PSD, né? Que é o sangue que você... PSA, que é o exame de sangue que você também consegue detectar se tem um problema na próstata ou não. Já não era para termos uma evolução melhor e maior em relação ao Alzheimer? O Alzheimer, na verdade, é uma incógnita ainda, né? Existem vários estudos aí tentando explicar essa situação toda, né? Pois é. Mas até o momento, não. Cientificamente, nada realmente de concreto. Infelizmente, não. Então, até que os nossos cientistas cheguem a algum fator desse nível, nós temos, as nossas armas são essas, né? Trabalhar com a memória, medicações que retardam o processo. Fortes, essas medicações são fortes. Não necessariamente. Não necessariamente, depende muito do paciente, porque esses pacientes podem desenvolver agitações psicomotoras, agressividade, né? É muito comum. Sim. Aí você tem que entrar com outras substâncias para poder controlar isso. Dr. Ivan Hanashiro hoje aqui no Celebrando, falando sobre Alzheimer. A gente tem que ficar ligado aí, principalmente quem tem vovó em casa, vovô, se você é a vovó, o vovô, está caminhando para depois dos 60, ficar ligado em tudo isso. A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Hoje eu estou aqui no Instituto CAT, porque aprender nunca é demais. Aqui eles têm cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado nas áreas de educação, saúde e outros. Na CAT, as inscrições para 2024 já estão abertas. Além dos melhores preços, tem cursos EAD, cursos presenciais e até curso preparatório para concurso público. Inclusive, a CAT teve mais de 90% dos alunos aprovados no concurso público de São Paulo para professor de educação especial. E tem novidade chegando em dezembro, curso de aperfeiçoamento em aba, que são intervenções para aplicar em crianças com autismo. E detalhe, é presencial. Se você gostou, venha conhecer. Instituto CAT, são mais de 440 cursos esperando por você. Celebrando hoje com o Dr. Ivan Hanashiro, que é médico da família, geriatra, e está falando sobre o Alzheimer. E uma das questões do Alzheimer, que já foi dita, é a falta de exercício físico, a falta de exercitar a memória. Agora, uma curiosidade, mais homens são acometidos ou mais mulheres com o Alzheimer? A incidência maior é em mulheres.
que compromete mais. A explicação para isso, na verdade, não se tem muito em relação à parte científica, mas a incidência maior em mulheres que a gente vê. Mas não tem um motivo específico? Específico não, mas uma incidência maior em mulheres. Mas seria uma incidência maior 55%? 60%? 70%? Não. Não chega a tudo isso. Não chega a tudo isso. 70%, 80%? Não chega. Eu diria que 60%, 40%, vai, mais ou menos. Tá. Mais ou menos, tá? E tem uma característica que eu, pelo menos, dei uma lida antes sobre o assunto, que as pessoas dormem muito, têm muito sono. É fato? Antes de se manifestar ou depois de ter manifestado a doença? Não, mas isso depende de paciente para paciente, viu, Gil? Tem pacientes que ficam mais agitados, muito pelo contrário, tem problema de insônia, inclusive. Então depende muito do estágio que está a doença, depende do indivíduo, tem várias coisas que influenciam aí, né? Depende de atividades que ele faça. Então não é uma regra isso também não. E um paciente, uma pessoa com Alzheimer, pode ter uma vida normal, dirigir? Não necessariamente. Não dá mais. Quando você está no estágio 1 para 2, por exemplo, você já tem que interditar. Esse paciente tem que ser acompanhado. Né? Porque daí... Até para sair de casa e tudo mais. Porque não tem horário para ter uma... É crise que fala? De uma certa forma, sim. Ele pode ter surtos, né? Surtos. E os quadros de infecções é que realmente tiram mais do eixo rapidamente, sabe? Quando ele se compromete com alguma infecção urinária, por exemplo, ele pode sair do eixo e surtar onde estiver, né? Então, outros tipos de doenças que se manifestem no paciente pode agravar ou não? Pode agravar. O estado? O estado realmente mental dele pode ser agravado. Mas que nenhuma infecção, quando acontece isso, você tratando a infecção, ele melhora depois, né? Ele volta ao nível que estava. Né? Tá? Agora, quando a doença está progredindo, o que progrediu, ela não volta mais para trás, provavelmente. Outra coisa que eu li, fraqueza nas pernas. É característico do idoso ter fraqueza nas pernas. E quando tem Alzheimer, isso piora. Piora? Piora porque geralmente esse paciente com Alzheimer, pela progressão da doença, a parte motora dele também é comprometida, né? Conforme vai evoluindo, a motora já Mas aí é por causa da falta de exercício físico. Atividade física. Por isso que a gente insiste em atividade física direto, né? Porque a fraqueza na perna, fatalmente, se você não faz exercício físico, depois dos 50 anos, você já começa a perder o tônus muscular. A musculatura está indo embora. Né? Então você começa a desenvolver a gente chama de uma sarcopenia, né? Que realmente a involução da atrofia muscular com perda de força. Então isso acontece com um paciente idoso com Alzheimer mais rapidamente ainda. É natural, então, a fraqueza nas pernas. Pode acontecer. Pelo conjunto da obra aí de quem não faz... Tanto é que a doença, na evolução da doença, é o paciente ficar acamado, né? Porque ele vai perdendo tudo, inclusive até o reflexo de deglutir, conforme a evolução, vai piorando, né? Então fica mais difícil para engolir, tem dor para engolir. Aí tem que usar fralda, porque... Tem que usar fralda, isso na fase mais avançada. Mais avançada. Caramba, o negócio não é brincadeira, não. A gente pensa que... Porque você fora desse universo, quando você mergulha dentro de um tema, dentro de uma situação, a gente vê a gravidade. Às vezes a gente não sabe o que o outro está passando dentro da casa dele. Né? Exatamente. E quem convive com pacientes com essa doença também tem que ter uma experiência, tem o sofrimento deles também, porque eles veem o familiar ou o ente querido dele cada vez ficando pior, não tem melhora, né? Então envolve várias coisas, né, Gil? Agora, por exemplo, quem tem uma suspeita, meu pai, meu avô, meu tio, acho que está com Alzheimer, qual é o primeiro médico que deve ser procurado? Se acha que está com Alzheimer, ou passa com um neuro, ou passa com um geriatra. São os médicos que vão cuidar disso. Em alguns casos, quando a família não está bem orientada, vai até para um psiquiatra também. Mas depois, quem vai acompanhar, geralmente é o neuro e um geriatra. O neuro e um geriatra.
Isso tem que ser essa dupla ou pode... Não. Porque, Não, na não verdade, eu como geriatra, eu posso acompanhar o paciente Ok. sem problema nenhum, né? O neuro é a mesma coisa, só que o neuro vai ver só a parte neurológica, né? Na minha área, eu já vejo ele por completo, então essa é a diferença. O que é por completo, senhor? Não, a O gente vai ver problema parte de pressão... cardiovascular, exatamente, função renal, função hepática, né? Já tem que dar um talento em tudo. Se já está estragado uma coisa, já tem que ver se o resto está funcionando, porque uma coisa compromete a outra. Pode comprometer. Não é isso? Aqui comigo hoje, Dr. Ivan Hanashiro. Eu vou para aquele quadro que é Celebrando a Segurança, com o Israel de Matos, do Grupo Bruto, que toda semana tem uma dica, uma novidade para você. Olá! Qual o procedimento correto pelos porteiros em caso de medida protetiva de distanciamento da Lei Maria da Penha? Vamos lá! Quando isso ocorrer, a vítima deve procurar o síndico, que por sua vez vai informar todo o efetivo da portaria para que fique ciente qual morador de qual unidade está com tal medida protetiva de distanciamento da suposta vítima. Para facilitar, é importante que deixe uma foto deste morador anexado no interior da portaria para facilitar o controle de acesso e a identificação pelos porteiros. Em alguns casos, é interessante que os porteiros façam 190 quando identificado, informem a vítima e ao síndico para que sejam tomadas as devidas providências. Eu quero te apresentar Daniele Mello, estética avançada e beleza. Pense em um lugar onde você vai chegar, mulher, e vai sair daqui maravilhosa e também muito relaxada. Olha, são vários tratamentos, inclusive para os cabelos você tem cronograma capilar, luzes, hidratação, coloração, terapia capilar e entre outros. Tem também alongamento de unha e alongamento de cílios com várias técnicas, micropigmentação labial e também de sobrancelhas. Mega Hair, gente, a sensação do momento. Tem com fita adesiva, tape nano invisível e também nanotech invisível. São cabelos brasileiros, premium e do sul, todos com pontas cheias. E também eles personalizam a cor de acordo com a sua escolha. E novidades na parte de estética para você é o tratamento com endolifting, que faz a redução de gordura, bioestimulação de colágeno e a retração da pele, tanto facial quanto corporal. E também o Lavian, que é um laser que melhora os poros e as manchas da pele, dando aquele efeito de baby cream. E uma outra novidade para você é o preenchimento corporal, bastante utilizado atualmente nos glúteos, para harmonizá-los. Tem também botox, harmonização facial, preenchimento, drenagem, modeladora, radiofrequência, aplicação de vasinhos e muito mais. Já quer agendar o seu horário? Então entre em contato através do WhatsApp 27646214 ou 959872772. Quer ficar linda e maravilhosa? Então vem para o Daniele Mello. Celebrando hoje com o Dr. Ivan Hanashiro, que é médico da família, é geriatra. Antes de voltarmos a falar, temos o quadro O Gil Te Viu, e hoje é a festa de formatura do Colégio MCE. E eu, como bom avô, estava lá presente. Primeiro certificado a gente nunca esquece, né? E eu tive o prazer, o privilégio de comparecer na formatura do Colégio MCE de Mogi das Cruzes, que o meu neto, Davi Fuentes Naufel, está se formando. E foi uma festa muito linda, muito bem preparada. Parabéns a Ulisses e a Regina Souza, Nicole Souza Naufel, que comandam o Colégio MCE, pela organização, pela festa bonita e pelos momentos de alegria e de prazer que destinaram a todas as famílias que estiveram presentes. E é isso, fim de ano chegando, as formaturas vão se acumulando e a corujice vai pegando. Parabéns, Davi!
Voltamos com o Dr. Ivan Hanashiro, falando hoje de Alzheimer, que é uma doença degenerativa que não tem cura. Exatamente, não tem cura. Existe controle apenas. Esse controle, ele também não tem como... Ele prospecta mais quanto tempo de vida saudável de uma pessoa? Depende também? Não, o paciente, quando você faz o diagnóstico de Alzheimer, ele geralmente tem uma sobrevida de 8 a 10 anos. Ah, bastante. Depois de feito o diagnóstico. Se cuidar direitinho. Se cuidar direitinho, tomar as medicações, alimentação, atividade física, pode até ir um pouquinho mais para frente aí, sabe? 12 anos, mas a média é de 8 a 10 anos aí, depois de feito o diagnóstico. E existem alguns cuidados especiais que, por exemplo, a família, né? Quem tem cuidador, eu imagino que saiba o que está fazendo, né? Mas existem alguns cuidados especiais que a família deveria ter? Poderia ser feito alguns tipos de rotinas diárias, né, dentro da casa desse paciente com Alzheimer, tipo colocar bilhetes, né, você direcionando ele a apagar a luz, fechar a porta, desligar a televisão, você entendeu? Isso ajuda muito esses pacientes com Alzheimer. Porque daí a pessoa lê e ela executa. E ela sabe que tem que executar? Ele lembra que tem que fazer aquilo lá, né? Ah, se lê, já lembra? Já lê e já executa o que tem que fazer, né? Ela olha o que está escrito lá e executa, né? E convívio social, convívio familiar, é muito importante isso, sabe? A minha pergunta agora era justamente falar em relação a isso. Porque a partir do momento que você lê um bilhete, apague a luz, daí você fala, meu Deus, eu tenho que apagar a luz. Isso não causa uma depressão profunda no paciente? Quando realmente ele está numa fase que não seja tão avançada, ele se vê dentro daquela situação, aquela situação leva realmente esses pacientes idosos demenciados a uma depressão. A uma depressão. É muito comum ter depressão aí junto. É muito comum. É muito comum. Então, em vários casos, a gente tem que, além de tratar o quadro demencial, você tem que tratar também a depressão junto. A tireoide, a alteração de tireoide na mulher não tem nenhum fator de ligação? Tem um fator de ligação, o problema endócrino da tireoide, né? Que pode levar à perda de memória e tudo mais. Isso tem uma ligação, sim. Tem ligação. Tem ligação. Mas não especificamente na mulher também. Não especificamente. Porque, como já foi dito, existem índices de que as mulheres sofrem mais da doença. É uma incidência maior. Mas não é também aquela coisa absurda, mas é maior. Engraçado. E normalmente, pela regra, não me vejam como machista, os homens costumavam praticar mais esportes, né? Por conta de futebol, que todo homem gostaria. E as mulheres não era... Hoje não mais. Hoje eu imagino que já esteja equilibrado se a mulherada não estiver na frente. Até na frente. Em relação a Raíssa acabou de ganhar mais uma medalha aí com skate, né? Campeã mundial. As mulheres já estão superando os homens. E essa incidência da mulher ser mais acometida me surpreendeu. Mas isso aí é um fato, né? Isso aí é uma estatística que é constatada isso. Ivan, a gente está caminhando para o final do programa e não custa nada relembrar que o final de ano está aí. Sim, né? sim. Final de ano está aí, Natal está aí, temos árvore de Natal aqui atrás, estilizada, mas temos. Já me acompanhou ano passado, me acompanha há alguns anos. Não custa nada, né? Você dizer ali para as pessoas os cuidados, principalmente quem passou dos 60, quem já está aí na melhor idade, os cuidados que as pessoas devem ter para este final de ano, não esquecendo de tomar muita água. Exato, você falou tudo, Gil. Vamos tomar bastante água, nós estamos numa fase de calor terrível, né? Que os pacientes desidratam muito, principalmente os idosos, né? Precisa realmente insistir nesse quadro de tomar água, alimentação regrada, tentar comer cada 3 horas, de preferência, diversificar bem essa alimentação,
atividades físicas tem que ser feita. Caminhar dentro de casa não é atividade física. Não é. Tem que fazer uma caminhada espaço maior e regular, né? De horário, inclusive diário. Então, tudo isso envolve, tá? E se cuidar, né? Né, Gil? Cuidado com as alimentações de final de ano, né? E puxa vida, os doces de aproveitar de uma forma regrada. É isso. Ivan, quero muito agradecer você a parceria desses meses todos que você vem aqui com o quadro Celebrando a Saúde. Hoje nós não tivemos o quadro porque a entrevista foi o programa inteiro com ele para falar de um assunto, de um tema que ainda existe uma mistificação em volta do assunto e às vezes as pessoas não gostam de tratar, não gostam de falar, o que é natural. Né? Quem está doente às vezes não gosta de falar no assunto. Exato. Mas a gente tem que falar. Tem que falar porque é uma realidade nossa. É uma realidade nossa. Isso está aumentando muito, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir porque as pessoas estão ficando mais cada vez. idosas. Então. Antigamente aí o homem com 40 anos era velho, né? Isso aí não muito tempo atrás, não. Hoje a média de vida é 77, 70. Foi para 75. 75 anos? Aumentou. Gente chegando aos 100 anos tem de monte. Tem. Não de monte, mas passando de 90 tem bastante. Mas 90 está fácil. Será que a gente chega? Chegamos, com certeza, Gil. Não sei. Ivan, que Deus abençoe sua vida. Obrigado saúde, mais uma prospere. vez. 2023 foi bom, 2024 será ainda melhor. Obrigado, viu, Ivan? Para nós todos. Obrigado. Saúde. Tchau, tchau. Tchau.